nosso mural do sócio de hoje, a nossa sócia, Dona Júlia Peçanha da Silva, de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, nos enviou uma linda foto. Seja você também um sócio e nos ajude a evangelizar. A associação precisa de você. Estamos de volta com o programa Brasil Cristão aqui pela Rede Século XXI. E aí você viu aí uma foto de mais uma sócia evangelizadora lá de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos os nossos irmãos dessa cidade. Você também pode fazer como ela, mandar sua foto, justamente para que a gente coloque no nosso mural. E assim todo mundo sabe que você é evangelizador e evangelizadora. Quero lembrar também dos irmãos e irmãs que já mandaram seus pedidos de oração, colocaram aqui. Graças a Deus, estão mandando, participando. O Nestor Barrão, de Belmonte, em Santa Catarina. Oração por ele mesmo. Ele diz assim: eu peço a cura total da minha saúde. Muito obrigado, Nestor. Você tornou-se um sócio novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, viu? E muito obrigado pela sua participação. A Maria da Silva Lima, de Porto Feliz, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde dela mesma, do seu esposo e por toda a sua família. Ela também, a Maria da Silva, ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado. Almino Nelson dos Santos, de Campinas, no interior de São Paulo, pede a bênção para a sua saúde, está em tratamento com câncer, de um câncer no pulmão. Pede por sua esposa, que é diabética, por toda a sua família. Olha, Almino, vamos rezar sim por você, viu? Que Deus te abençoe, né? Para que você tenha força e muita determinação neste momento do seu tratamento. A Bertolina e também, olha, ele tornou-se um novo sócio evangelizador. Também muito obrigado. A Bertolina Ribeiro da Cruz, ela é de Guaraniacu, no Paraná. Peço orações pela saúde e conversão de Fabiano Antônio. Peço por Marcelo, Giane, Milton, por Mari Pereira. Peço por minhas netinhas, Bianca e Brenda. Peço por mim mesma, por minha saúde, bênçãos por toda a família. Bertolina, muito obrigado. Você tornou-se também uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. E a Célia Silva de Oliveira, de Indaiatuba, São Paulo, também pede oração pela sua neta Sheilane Pereira da Silva. Pede também por Cristóvão e Gleidson e por toda a sua família. Elaine Andriotti Bega, de Glória de Dourado, no Mato Grosso do Sul, pede oração por sua filha Mary Solange, por sua saúde e por toda a sua família. Tem outros nomes aqui, daqui a pouco a gente vai ler, vai continuar lendo esses nomes, apresentando diante de Deus essas suas orações, aliás, as suas intenções para a nossa oração no final do nosso programa. Quero só lembrar a você que nós estamos na campanha Coração Santo, né? E essa campanha tem dois motivos especiais: de primeiro divulgar a devoção ao coração de Jesus, falar um pouco mais dessa devoção ao coração de Jesus, também em relação às 12 promessas, e também o segundo momento, que é de adquirir 5 câmeras externas aqui para a Rede Século XXI, para que a programação, justamente com algumas coisas, algumas questões exigidas pelo nosso governo, as nossas câmeras precisam estar de acordo com isso que nos é pedido. Então, por isso, a sua colaboração vai nos ajudar a adquirir essas 5 câmeras externas, justamente para nos ajudar nesse projeto todo de evangelização. Eu acho que sem isso fica difícil, né, Dom Wilson? Levar a palavra de Deus como a gente tem conseguido fazer. Sabe que outro dia eu estava comentando com uma pessoa lá na paróquia, e ela dizia assim: a nossa sorte é que ainda tem esses canais, né, católicos, onde a gente hoje pode procurar uma mensagem diferente. Ainda bem, né? Ainda bem. Se não fossem essas colaborações, nós não teríamos. Muito bem, vamos continuar o nosso bate-papo sobre os 10 mandamentos. Nós falamos dos 3 primeiros. Eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre todos eles, mas pelo menos aqueles que a gente conseguiu, tenho certeza que vai ficar aí no seu coração. A segunda divisão, por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, são os outros 7 mandamentos. E o que começa é se honrar pai e mãe. A gente tem percebido, não sei se o senhor acha disso, eu tenho dificuldade às vezes de entender quando esses relacionamentos parecem que são invertidos, né? Por exemplo, o pai e a mãe são amigos demais dos filhos e perdem um pouco essa questão de hierarquia, e fica difícil a gente entender como honrar o pai e a mãe, né? São questões que, de fato, a família enfrenta hoje, obviamente, mas eu vejo que são importantes, se guarda importante quando há na família o amor, eu diria, quando se tem respeito, em outras palavras, né? E o respeito é recíproco, eu diria, não só o filho, a filha vai respeitar os pais, mas também acho o respeito dos pais em relação a eles, em relação aos filhos, não é?
na verdade, eu disse, os laços de amor, eles vão se completando, né? Vão se ajudando e os pais vão, em outras palavras, orientando os filhos. Alguma criança lá no início lembrava assim, olha, eu fui aprendendo dos meus pais. No VT, Entende? Então eles já vão aprendendo desde pequeno a viver o amor, a ter respeito para com o outro. Então o honrar pai e mãe, ele é fundamental, sem dúvida nenhuma. E eu costumo dizer assim, a vida toda, na verdade. A gente fica um pouco triste quando a gente vê algum pai ou alguma mãe que os filhos abandonaram e ficaram no asilo XY, né? Entende? Então, quando a Bíblia diz, olha, você deve amparar seu pai na velhice, mesmo quando ele perdeu as faculdades mentais, a Bíblia tem essa grande sabedoria para mostrar que, de fato, a família o cuidado da família é muito importante. Algumas famílias têm alguns filhos até que não se casaram, porque alguns deles ficaram cuidando, ou o filho ou a filha ficam cuidando dos pais. Então esse é um outro grande valor que eu vejo, né? De exercício da caridade. Porque muitas vezes alguém ficou para poder dizer assim para os pais, olha, o senhor nos ajudou tanto, então alguém ficou para cuidar de vocês. Ou alguns pais, dependendo da cultura, no Brasil é muito diferente, mas eu morei no sul do Brasil, por exemplo, e que muitas vezes os pais moram com um dos filhos. Então, na velhice, sempre tem um filho que vai ajudar, dar todo o respaldo, eu diria assim, para que o pai possa ter, em outras palavras, todo o cuidado. Mas vejo que é fundamental o amor na família, o amor recíproco para que a família possa, para que os pais, em outras palavras, vivam o amor para com os filhos e haja essa honra em relação aos pais para que eles possam crescer como família cristã. Você podia perguntar, mas e as famílias divididas? Vale a mesma questão, eu vejo, né? Muitas vezes tem filhos que são criados pela mãe ou pelo pai, ou por um avô, alguma avó. O respeito é sempre o mesmo, na verdade. Por isso alguns filhos dizem assim, meu pai foi meu avô, meu pai e mãe foi minha mãe. Então eu acredito que ali, se alguém não assumiu, paciência, em outras palavras, né? Claro. Faltou a responsabilidade de poder faltou o amor paterno ou materno. Mas é importante que haja, em outras palavras, o respeito para com aquela pessoa que cuidou. Principalmente aqueles que são filhos adotivos, que muitas vezes nós temos por aí afora, né? Então, de fato, aquele que cuidou, não só que fez o filho, em outras palavras, que gerou o filho, mas aquele que realmente cuidou, que acompanhou, que educou. Então esses laços são eternos, em outras palavras. Mas é bem interessante isso que o senhor coloca sobre essa questão da família, né? Porque às vezes, de fato, a gente vê na catequese, por exemplo, são os avós que, por várias circunstâncias, né? O pai tem dificuldade, os avós que acompanham na catequese, que participam desses momentos mais importantes dentro da comunidade, que levam as crianças, né? Isso é exato. Depois nós temos a questão do não matar. Engraçado, quando as pessoas vão confessar hoje, muito, não todas as pessoas, mas dizem assim, não matei, não roubei. Né? O resto eu fiz, né? O resto eu fiz. Então, assim, não é bem assim que a gente tem que dizer. Agora, esse não matar consiste especificamente em tirar a vida da pessoa? Como é que a gente pode entender esse mandamento? Isso, o mandamento, eu vejo que, na verdade, a igreja orienta por várias formas, né? O não matar seria por tirar a vida, poderá haver um homicídio, né? Sim. E poderá haver um homicídio culposo ou involuntário, pode ter acontecido, né? Um acidente, eu me refiro. Pode ser também um suicídio de morte, em outras palavras, que a pessoa tirou a sua própria vida, que também ela acabou pecando por matar a si mesma, né? Em outras palavras. Poderá também, nós podemos, em outras palavras, tirar a vida das pessoas quando nós criticamos, fazemos fofoca e geramos, em outras palavras, conflito entre as pessoas ou maledicência contra os irmãos, contra as pessoas. Então tudo isso é muito ruim. A gente acaba não deixando que a pessoa tenha o direito a uma vida digna, a uma fama, eu diria assim, até usar essa expressão, a poder ter uma vida tranquila, eu diria assim. Então a morte também pela mentira, pela inveja, a morte pela provocação de uma guerra, por exemplo. Nós tivemos ditadores aí no mundo que provocou guerra que matou milhões. Milhares, Teve gente que milhões provocou, de pessoas, exatamente. Então isso tudo é que nós diremos assim, o não matar. E entra também essa questão do aborto voluntário, eu diria, né? A questão do aborto, a questão
várias questões ligadas à questão da morte. É claro que a pessoa não seria culpada, eu diria, se for uma coisa involuntária, um acidente involuntário, ou um acidente mesmo, né? Ou mesmo uma defesa, quando algum país foi atacado e a pessoa precisou se defender, né? Entendi. Então também o catecismo diz isso, que de fato a autodefesa ela é fundamental. Se precisar matar alguém na autodefesa, não tem outro caminho, né? Em outras palavras, antes que você seja morto, claro, obviamente. Então a defesa da honra, da dignidade, etc. No caso de uma invasão, em outras palavras, a pessoa está defendendo o seu próprio espaço, eu diria. Então quando a gente vê algum conflito, alguma guerra, mesmo essa questão agora que estamos vendo no Oriente Médio, quando esses grupos islâmicos, sim, eu diria assim, ligados ao antigo Al-Qaeda aí, que vem destruindo tudo. Então, quando uma comunidade se organiza para resistir, eles estão fazendo o direito de defesa, em outras palavras. Isso não é pecado, né? Isso ou eles vão se defender ou vão morrer. Ou vão ser assassinados, né? Como esse grupo tem feito, tem tirado a vida de mulheres, de crianças, infelizmente. E assim, de uma maneira assim, drástica, né? Drástica, exatamente. Uma né? coisa desrespeito terrível, né? total, né? Então, a vida, eu diria assim, quando Deus fala não matarás, ele vai dizer para nós, a sua vida é muito importante, a vida do ser humano ela é muito importante e a vida tem que ser preservada a todo custo, entende? A vida também da natureza, a vida do rio, a vida do ar, a vida da água. Então tudo isso é fundamental. Inclusive tem até, parece-me que a próxima encíclica do Papa Francisco é sobre a questão da natureza, defesa da natureza. Não sei se especificamente... Vai sair amanhã. Então, e deverá aborda sair um pouco amanhã. isso, talvez. Ela deve abordar com certeza a questão da ecologia, não é? Então a responsabilidade que nós temos diante de Deus de cuidar do mundo criado, em outras palavras. Que coisa. Olha só, estamos conversando aqui com o Dom Wilson sobre a questão dos mandamentos e a gente tem percebido que quanta coisa nova, né, a gente vai buscando, né? Para a gente que é padre, é muito importante a gente ter essas referências e é muito bom, porque não só aquilo que normalmente a gente prega, ou a gente fala, ou a gente apresenta às pessoas, mas são essas novidades que a gente vai ouvindo. Quanto mais a gente ouve coisas boas, obviamente mais a gente cresce na nossa fé. Está sendo muito bom esse bate-papo. Muito obrigado, de fato, viu, por nos ajudar a entender todas essas coisas. Quando no mandamento, no sexto mandamento, fala a questão da castidade, a gente pode entender como um desrespeito também ao nosso corpo? Como é que a gente pode entender isso? Exato. Eu acredito que quando Deus coloca isso, Ele vai dizer a importância da pessoa aceitar, de fato, a sua identidade, eu diria, não é? E, ao mesmo tempo, esse reconhecimento, a aceitação, o reconhecimento da identidade sexual que a pessoa possui, em outras palavras. O menino nasceu menino, a menina nasceu menina, não é? Então essa aceitação da identidade ela é fundamental, primeiro. Segundo caso, olhar que de fato Jesus e Nossa Senhora, são dois exemplos que nós temos aí, dois parâmetros, viveram profundamente o amor, eu diria, foram pessoas castas, né? E aí nos ensina de fato a viver a castidade, né? Nos ensina. É claro que muitas vezes a pornografia e outras questões ligadas a esse mundo, diríamos assim, que atinge o corpo, não é? O que leva as pessoas a pecar, acaba, em outras palavras, caindo em erros, não é? Principalmente o mau uso, olhando assim a realidade de hoje, o mau uso da internet, que leva as pessoas muitas vezes ao mau uso. Também a própria vestimenta das pessoas, eu diria, se a pessoa não se veste dignamente, ela pode, em outras palavras, provocar e levar uma outra pessoa a ter um mau desejo, a ter um olhar diferente, daí para frente. Então, realmente, é claro que a pessoa não deve levar o outro a pecar nesse sentido. Então, por isso que nós temos que, de certa forma, viver a nossa vida com humildade, com simplicidade, e guardar de fato a castidade, para que a gente possa, em outras palavras, também viver esse mandamento, em outras palavras. O sexo antes do casamento, que se chama fornicação também, né? A masturbação e outros pecados, todos a prostituição, tudo isso gera, eu diria assim, um mal para a pessoa, não é? Muitas pessoas, é verdade, já foram resgatadas e muitas pessoas foram chamadas. Nós temos exemplos de muitos aí, não só de santos lá atrás, mas muitas vezes no mundo de hoje, vivendo aí, de gente que trabalha
até ligado a algum prostíbulo, né? E que conseguiu, sem dúvida nenhuma, levar a palavra de Deus, falar com as pessoas e trazer as pessoas de volta para que elas pudessem ter um corpo que não fosse objeto, mas que um corpo onde não só ela vai respeitar, mas também dizer para as pessoas que ela é importante diante de Deus e quer ser respeitada também, da mesma forma. Os 10 mandamentos eu acho que a gente pode até dizer para as pessoas assim, quando a pessoa quiser fazer um exame de consciência para a questão da confissão, eles podem ser tomados, né? Sem dúvida, claro. Não é? Porque são ali, não normas, não regras, mas tem algum dos pontos que a gente pode apresentar isso para o sacerdote, né? Sem dúvida. Nas nossas não só os mandamentos, obviamente. Não, claro. São os parâmetros, mas é um parâmetro muito importante. Que poderia ajudar a pessoa. Muito importante para a gente descobrir onde falhou, em outras palavras. Porque às vezes algumas pessoas perguntam, padre, tem algum livrinho que eu poderia fazer? E sempre tem, né? Algumas publicações que nos ajudam. Certo. Mas ouvindo o senhor falar aqui, assim, isso pode de fato ajudar as pessoas a pensarem antes da confissão, dentro daquilo que se apresenta para, olha, eu fiz isso, me omiti nesse ponto ou naquele, né? Que bom isso, né? Sim. A questão de não furtar está ligada à questão de não roubar, simplesmente a questão de tomar posse do que não é seu. Não só também, né? Eu diria assim, nós temos que... dois mandamentos estão ligados com o mesmo tema, na verdade. Nós temos o não cobiçar as coisas alheias, o não furtar, diria, são mandamentos que têm relação, não é? Porque, na verdade, você tem que respeitar aquilo que é do outro, e o roubo, obviamente, a não ser por uma extrema necessidade, eu diria, como aconteceu recentemente, né, que alguém foi lá, pegou um pacote de arroz, estava morrendo de fome, né? Eu me refiro, que os guardas até levaram preso, obviamente, mas depois pagaram a fiança dele, tiraram, levaram a cesta básica, etc. Saiu nas mídias aí, né? Saiu nas mídias por aí. Mas eu diria assim, também Jesus, quando sentiu fome, foi lá na roça, junto com os apóstolos. Pegou uma espiga. Pegaram alguns grãos de trigo, né? E outras palavras, se fartaram. Para lembrar que realmente nós temos que respeitar aquilo que é dos outros. E ninguém, eu diria assim, cresceria de uma forma desonesta. Embora nós sabemos que existem tantos escândalos, tantos roubos por aí afora, né? Que muitas vezes entristece as pessoas. Estamos passando por um momento complicado aí de passamos Brasil, por dificuldades, eu diria, não só no nosso estado, no Brasil, no mundo, eu diria assim, nós vamos vendo, até no esporte. Claro. Até no esporte recentemente, né? Então é necessário que a gente aprenda e essas pequenas normas a gente começa a aprender dentro de casa e depois dentro da catequese também, a não, em outras palavras, a não querer o que é dos outros, a poder, em outras palavras, ajudar as pessoas a conquistar, ajudar os filhos a conquistar, eu diria, as coisas sem precisar roubar, em outras palavras, né? Sem precisar um roubo. Então, por isso, o respeito ao que é do outro, a não cobiça do que é do outro, ela é fundamental. O 9º mandamento e o 7º mandamento, o 10º mandamento. Porque na verdade, às vezes as pessoas têm essa ideia, por exemplo, se eu tenho vontade de ter aquela determinada coisa, ou aquele carro, ou o que quer que seja, né? Um exemplo. Exato. Se a pessoa luta para que tenha, esse não é um problema. O problema é Não quando você toma do outro, né? Exatamente. Isso é ruim porque você cobiça de maneira, a questão de uma situação maldosa mesmo, né? Deseja que a outra pessoa, ela não merece ter o que ela tem, né? Isso é ruim, porque na verdade você está desejando de uma maneira negativa mesmo, né? Aquilo que o outro tem. A questão de mentir, será que a gente consegue fazer isso? Não mentir com um mandamento? E eu acho que ele está relacionado ao falso testemunho, eu diria, né? Porque se você diz o seguinte... Exatamente. Está ligado ao falso testemunho, porque quando a pessoa é acusada injustamente... Ou quando alguém mente até no tribunal, quantas mentiras se diz até em tribunal, né? Ou quando alguém omite a verdade, ele pode até não dizer nada, mas ele não quer falar a verdade, entendeu? E então também ele cai no mandamento, no 8º mandamento, quando ele de fato não quer mostrar aquilo que houve, aquilo que aconteceu de verdade, ou que ele não colabora com a justiça, em outras palavras, né? Então, de fato, a acusação falsa injusta, e quantas pessoas ficaram anos na prisão, né? Injustamente, né? Recentemente, um negro nos Estados Unidos, ele ficou quase uma vida toda nos Estados Unidos preso injustamente, né?
e depois cobrou uma grande indenização agora do Estado americano. Porque, na verdade, né, injustamente preso. Então, a acusação é uma coisa muito séria, eu diria. Nós temos que, volto a dizer aquela frase de Jesus, o nosso sim seja sim, o nosso não, não. Eu acredito que se a gente sabe que houve um erro, a gente tem que ajudar o outro a se levantar, a se corrigir. A pessoa tem sempre o direito a poder se levantar e se emendar. Temos que ter misericórdia, Jesus nos ensina isso, não é verdade? Agora, a mentira em relação aos outros, para diminuir ainda mais as pessoas, é muito ruim, não é bom e é um pecado, em outras palavras. Né? É a questão da omissão, então, como você diz, então a omissão também, de qualquer maneira, evitar isso, né? Exatamente. Porque senão, às vezes, as pessoas... Outro dia eu fiz até acabou a missa, aliás, antes da bênção final, eu fiz um propósito para as pessoas na missa. Eu disse assim, olha, será que a gente consegue ficar uma semana sem mentir? E teve uma outra vez que eu disse assim, será que a gente consegue ficar uma semana sem falar mal dos outros, né? Eu acho que quando a gente cria alguns propósitos, acho que a gente consegue viver, né? Sem dúvida. Senão a gente pode, assim, só ouvir a palavra, a gente ouve, até aquece o coração, como a própria palavra diz, mas se a gente não firma um propósito, aquilo que está aqui dentro vai ficar para mim mesmo e não vai surtir nenhum efeito. É aquilo que o Senhor coloca nessa apostila aqui, é assim, olha, eu posso entender o amor, mas eu tenho que praticar o meu comportamento, eu tenho que dizer o que é o amor. Um testemunho, né? Por isso que na própria confissão, o padre tem um momento de aconselhamento. Muitas vezes dá uma penitência para o penitente, né? Então você vai mudar fazendo isso, afinal, né? Então eu acredito que, em outras palavras, alguém pode errar em algum mandamento? Pode. Eu diria assim, ele pode cair pela liberdade que Deus dá, não é? Sim. Ele vai cair, mas ele não pode ficar caído, em outras palavras. Ele, pelo amor que ele tem em Deus, pelo amor na sua vida, pelo amor que ele tem nos irmãos, ele tem que se levantar, se emendar e ser diferente, e melhorar, em outras palavras. Né? É justamente esse Deus que é amoroso, que perdoa, ele, naquela imagem que nós vemos do filho pródigo, é aquele Deus que mesmo se o filho pecou contra ele, foi embora, abandonou, é aquele que está todo dia olhando no horizonte para ver se o filho vai voltar. Né? Entende? Então essa imagem que Jesus Cristo nos conta do Filho Pródigo é a imagem de cada um de nós, na verdade. O Senhor, Ele quer, de fato, que a gente esteja com Ele, que a gente participe da festa, que a gente não fique caído no chiqueiro, em outras palavras, né? No pecado, na maldade. Deus é um Deus que realmente nos quer em pé e, ao mesmo tempo, nos quer participantes da sua mesa, em outras palavras. Que bom. Comensais da sua mesa. Que bom, nós estamos conversando então com Dom Wilson sobre essa questão dos mandamentos, né? Quantas dúvidas a gente tem, quantas dúvidas eu tenho certeza que você que está em casa tem já dissipado um pouco muitas delas, entendendo um pouco mais que os mandamentos de fato a gente pode vivê-los, né? Claro, não é sempre tão simples, tão fácil, mas a gente pode vivê-los sim. Basta aquilo que a gente tem dito aqui, que a gente tome alguns propósitos como referência para a gente mudar o comportamento, a maneira de dizer, a maneira de fazer as coisas, não é? Temos aqui recebido alguns interativos com os pedidos de oração, como por exemplo, a Alzira Aparecida Tomás do Nascimento, ela é de Franca, no interior de São Paulo. Olha, pede a bênção pela saúde do seu filho João Roberto, que sofre com fortes dores de cabeça, pede também pela cura e libertação de toda a sua família e seus familiares. Muito obrigado, Alzira. Ela tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. A Isabel Nonato Nunes, de Inhuma, lá no Piauí, pede oração por seu pai, José de Holanda Moura, pede também pela saúde dele, pela mãe Francisca de Assis, pela filha Flávia de Jesus, pelo esposo José, pelos irmãos Lucas, Carlos e José Ailton e também por ela mesma. A Francisca Terezinha de Melo, de São Paulo, capital, ela pede oração, né, por toda a sua família e diz assim, ela é sócia, parabeniza o Dom Wilson, né, convidado de hoje pelo programa, parabeniza também o apresentador. Ela é da paróquia São Francisco de Sales e manda um grande abraço para todos. Muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. Iromar Andrade de Moraes, de Passos, lá em Minas Gerais, gostaria de saber, na hora da comunhão, olha só, uma pergunta que ela coloca aqui, Dom Wilson, se a pessoa, na hora da comunhão, depois a gente pode até entrar nesse mérito no próximo bloco, se a pessoa, na hora da comunhão, pode repartir a hóstia na mão e levar metade para o filho. Então a gente não vai responder agora não, a gente responde no próximo bloco, viu? Porque a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.
Na revista deste mês, Dom Murilo nos fala sobre como aceitar o convite de Jesus para entrar em seu coração, aumentar a intimidade e obter uma profunda experiência de sua bondade e misericórdia.